Igreja Viva, receba minha saudação com a paz do Senhor Jesus. Temos conversado já há vários dias sobre o Espírito Santo e suas obras. Temos aprendido também que o derramamento do Espírito Santo de Deus é uma promessa antiga. Já vimos Joel 2:28, onde a promessa de Deus é: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus veio e cumpriu essa promessa. Ele recebeu o Espírito Santo, andou cheio do Espírito Santo, voltou para o trono celestial com o Pai e enviou o Espírito Santo, com a promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, como já vimos anteriormente, na festa das colheitas, a festa de Pentecostes. Atos 2 tem um relato bem completo. Muito bem, então já entendemos que o Espírito Santo realiza obras na vida dos cristãos. E a vida do cristão é o templo, a vida de cada pessoa que crê é o templo do Espírito Santo. Então já vimos algumas coisas, algumas obras que o Espírito Santo realiza no templo, que é a nossa vida. Vamos andar mais um pouco dentro desse tema, obras no templo. O Espírito Santo une com Cristo e com os irmãos, uma obra poderosa que só acontece pelo poder do Espírito Santo em nós. 1 Coríntios 6, versículos 17 a 20. O apóstolo Paulo afirma: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, essa obra de unidade com o Senhor Jesus pelo Espírito Santo que passa a habitar no templo, que é a nossa vida, forma um espírito com o Senhor Jesus. É espírito com E minúsculo. Então está falando do espírito humano. E Jesus, como homem na terra, ele também recebeu um espírito de humano. Além de andar cheio do Espírito Santo, ele recebeu um espírito humano. Então, pela aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito se une também com o espírito do Senhor Jesus. O espírito é sobrenatural. Deus sopra o espírito em nós para termos fôlego de vida. E ele diz que essa unidade gera algo poderoso. Como Jesus é puro, o Espírito Santo de Deus é puro, o próprio Deus é puro, então nós devemos fugir de toda a impureza, de toda a imoralidade, que recomenda nesses versículos. E devemos ter a certeza, pela fé, pelo conhecimento da vontade de Deus, que é a sua palavra, pela obediência à palavra de Deus, certeza que somos de fato santuário do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo afirma: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele lança essa pergunta. Claro que nós, filhos e filhas de Deus, sabemos que nós somos a igreja viva onde o Espírito Santo de Deus habita. Somos o santuário, o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos tomar muitos cuidados com o templo, que é o nosso corpo, para que Deus, o Senhor Jesus, seja glorificado no nosso corpo, que é o templo. A glória de Deus se manifesta no templo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Interessante isso, né? Antigamente, o Espírito Santo, o Espírito de Deus manifestava a sua glória somente no templo feito por mãos humanas. Agora é no templo feito pelas mãos do próprio Deus, as nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 também fala sobre essa importância da unidade. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Unidade. Essa unidade com Cristo, só pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós, o templo do Senhor. Quer vigiemos, quer dizer, quer estejamos acordados, conscientes, quer estejamos dormindo, devemos estar sempre em unidade com o Senhor
Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, esta obra é poderosa no templo. O Espírito Santo une com Cristo, também une com os irmãos, que é o corpo de Cristo, a igreja viva, andando pela face da terra. O Espírito também é o sinal, é o selo de Deus no templo. O templo de Deus, feito lá no deserto de Sinai, próximo do Monte Sinai, lá tinha uma marca muito visível, além da aparência toda do tabernáculo. De noite, a glória de Deus se manifestava com uma coluna de fogo. E de dia, a glória de Deus se manifestava com uma coluna de fumaça. Era um sinal visível. E hoje nós temos também esse sinal visível no templo. O selo de Deus com o Espírito Santo do próprio Deus. E 2 Coríntios 1, 21 e 22, o apóstolo Paulo afirma assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É Deus que nos unge com o poder do Espírito Santo em nós. O Senhor Deus que está dando esse revestimento sobre nós. E Ele também nos selou. O selo, ele vai por cima do envelope quando mandamos uma carta. Somente uma carta dentro de um envelope não vai a lugar nenhum. Mas uma carta selada e destinada corretamente, certamente ela chegará no destino. Assim somos nós. Quando recebemos esse selo de Deus no templo, que é a nossa vida, aí nós temos a garantia, o penhor. Penhor quer dizer garantia de que um negócio vai ser concluído. É uma entrada que habitualmente se dá para garantir um negócio. E aqui o selo de Deus é o Espírito Santo em nós, que é a garantia de que chegaremos lá na vida eterna com Ele. Também vejamos sobre o selo, outra obra no templo do Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14. Ele afirma: depois que ouvistes a palavra da verdade, quer dizer, nós precisamos ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Daí ele afirma: tendo nele também crido. Nós precisamos ouvir, receber a palavra de salvação, crendo. Daí ele afirma: fosse selados com o Espírito da promessa. Então, a partir do momento que nós recebemos a palavra e cremos na salvação, no Evangelho Redentor de Deus através do seu Filho Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito da promessa. Da promessa porque é uma promessa antiga que Deus fez através dos profetas. E outra vez ele afirma: o qual é o penhor, outra vez, a garantia da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele está colocando justamente nesses termos de negócio, semelhante a negócios terrenos. O Espírito Santo é a garantia de que a nossa salvação terá um desfecho final conforme a vontade de Deus, em comum acordo com cada um de nós, que somos o templo, que somos a igreja viva do Senhor. Então, sem selo, não chegamos a lugar nenhum. E esse selo é o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É a garantia de que a salvação será concluída e estaremos eternamente com Deus lá no céu. E a conclusão será no dia do juízo, onde o Senhor Jesus se encontrará conosco. E Ele, como justo juiz, julgará todas as nossas obras. E aqueles que estivermos conforme a vontade dEle, em obediência, seremos chamados para a eternidade com Ele. E aqueles que não estiverem conforme a vontade dEle, conforme a sua palavra, em obediência, receberão punição eterna. Então, o selo do Espírito Santo. Vocês sabem que uma carta, se por um acaso se desgarrar o selo dela, ela se perde, porque ela não tem o selo, ela volta à sua origem. E a mesma coisa se nós
perdermos o selo do Espírito Santo, voltamos, como se diz, à estaca zero. Voltamos ao estado anterior. E nós precisamos então manter o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, permanentemente selado com o Espírito Santo de Deus. E também outra obra poderosa que o Espírito Santo de Deus realiza no templo, que é a nossa vida, é a unção. Unção quer dizer revestimento com autoridade. Autoridade para separar o falso do verdadeiro. Antigamente, somente profetas, reis, juízes e sacerdotes eram ungidos. Essa situação mudou. A unção do Espírito Santo passou a ser derramada sobre todos aqueles que recebem a salvação de Deus através do seu Filho Jesus. Ungir ou unção tem duas palavras bem comuns no meio evangélico: Cristo e Messias, ou em grego Christos, ou em hebraico Machia, que tem o mesmo significado, igual a ungido. Então, o Espírito Santo unge, dá um revestimento com autoridade. Unção é revestimento do templo, é revestimento da vida da pessoa que crê no poder de Deus, crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ele dá condições, esta unção dá condições para permanecer firme. Você foi criado, você foi criada por Deus para receber unção, para receber este revestimento do poder de Deus na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus presente. Veja bem, Deus está te chamando. Você já percebeu isso? Você quer unção? Deus tem unção para mim, para você, para todos quantos desejarem. Deus tem um revestimento especial para todas as pessoas que desejarem. Ele respeita o direito de escolha. 1 João 2,20, no poder do Espírito Santo, João afirma: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então a unção é um revestimento que manifesta a glória de Deus e não escapa dos olhos de todas as pessoas. Todos percebem. A glória de Deus lá no deserto de Sinai era vista de longe. O sinal, o selo da presença de Deus. E nós hoje somos o templo de Deus, somos o santuário de Deus. E a glória de Deus deve ser vista de longe. A unção que vem do Santo, ela é conhecida pelas pessoas que olham para nós, que se comunicam conosco, que convivem conosco, que têm contato conosco. Isaías 61, 1 a 4, depois Jesus confirma esse texto em Lucas 4, 18 a 21. Jesus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O profeta Isaías anunciou Jesus como o ungido, como aquele que Deus revestiu com poder para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador. E ele veio e pessoalmente conferiu isso diante das pessoas no templo em Jerusalém. O Senhor me ungiu. E hoje, em Jesus, nós podemos dizer a mesma coisa. O Senhor me ungiu para anunciar a palavra da salvação, para testemunhar o que Jesus, que o Espírito de Deus tem feito na minha vida. Então, a unção é um revestimento visível, porque muda o nosso caráter, muda a nossa conduta, muda a nossa aparência, especialmente interna, que reflete externamente. Então, estas obras do Espírito Santo são espiritualmente invisíveis, mas perceptíveis pela nossa conduta, pela glória de Deus vista em nós, pela glória de Deus manifesta em nós e através de nós. Obras no templo. Estas obras são obras contínuas.
nunca cessarão, até aquele dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus. Obras no templo. Devemos desejar as obras do Espírito Santo acontecendo na nossa vida poderosamente. O Espírito Santo de Deus aperfeiçoando essas obras, deixando o templo cada vez mais visível aos outros, permitindo que a glória de Deus se manifeste de forma mais visível dia a dia, para que o testemunho da glória de Deus seja visto por muitos e assim haja salvação na nossa vida em primeiro lugar e depois através das nossas vidas. O Consolador, o Espírito Santo, que Deus prometeu antigamente, ele veio, porque Jesus veio como o Messias Salvador, o Messias Redentor, para nos libertar. E ele cumpriu sua missão e enviou o Espírito Santo. E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de tudo o que temos recebido. João 14, 26. E é isso mesmo que acontece. Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, às coisas do reino de Deus, o Espírito Santo de Deus está sempre atuante na nossa vida. Está sempre nos ajudando, nos lembrando das coisas que são boas para nós, para o reino de Deus, para as pessoas, para todas as pessoas com quem mantemos contatos. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos chamados para servirmos. O templo é um lugar de serviço, então nós devemos estar servindo as pessoas para que conheçam o amor de Deus, para que recebam o amor de Deus e assim entrem na marcha da Igreja viva pela face da terra. Não para vencer pessoas, mas para vencer o maligno. Não para fazer guerra física, mas para fazer guerra espiritual e estarmos assim levando condição digna de vida, primeiro para nós e depois para outras pessoas também. Porque jamais poderemos ajudar as outras pessoas se não ajudarmos primeiro a nós mesmos. O mandamento é que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, devemos amar a nós mesmos para que possamos amar ao próximo. E o Espírito Santo de Deus estando em nós, ele nos ensina a cuidarmos do templo, que é a nossa vida. E esses cuidados são mentais, emocionais, na área da alma, são espirituais e são físicos. Então, Deus nos fez inteligentes. Devemos e precisamos aplicar a inteligência no cuidado do templo, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de estar realizando obras grandiosas e o templo cada vez manifeste mais a glória de Deus. É para isso que o Senhor nos criou, é para isso que existimos. Então, o Senhor te chama para que seja templo do Espírito Santo. Ele chama a todos, homens e mulheres, crianças e idosos, para sermos templos do Espírito Santo, para sermos a igreja viva do Senhor na face da terra. Então, o convite é: receba a palavra de Deus. Receba Jesus como Senhor e Salvador, que você estará recebendo o Espírito Santo na tua vida. Aí o Espírito de Deus habitará e nos dará, assim, todas as condições de estarmos marchando vitoriosamente em direção à vida eterna. Glórias a Deus por isso. Eu espero em Deus que esta palavra frutifique na tua vida, na tua família e através de você alcance parentes, familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos. Como diz Atos 1:8, a missão começa em casa e nós deveremos estar indo por todos os lugares, até os confins, levando a mensagem da boa nova da salvação de Deus através do seu Filho Jesus. Compartilhe essa palavra, que você estará assim participando desta mesma obra que nós estamos anunciando agora. Não é só o pregador que anuncia a palavra, mas quando você pega e divulga, hoje temos essa facilidade de vídeos, de áudios, quando você pega e divulga, você está realizando a mesma obra que eu realizo. E assim que a Igreja Viva do Senhor Jesus se torna forte na face da terra. A bênção recai não sobre mim, recai sobre você. A unção não recai só sobre mim, recai sobre você, que trabalha em conjunto comigo. Então receba a bênção apostólica.
Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento glorioso de compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quer nos usar. Nos quer nos usar primeiro como a Tua casa, como a Tua habitação. O Senhor quer fazer a obra. Senhor, dá a cada um de nós coragem para me permitir que o Senhor faça a obra completa na nossa vida, para que a nossa vida seja um tempo glorioso, um tempo onde se manifeste o Teu poder, Senhor, e através da nossa vida se manifesta também o Teu poder. Abençoa, Senhor, com a unção do Teu Santo Espírito, cada vida que conhece Tua palavra ou que toma conhecimento da Tua palavra através dessa mensagem, Senhor, abençoa, derrama da Tua graça, ordena os passos, Senhor, declara a vitória contra o mal, declara a vitória contra toda a miséria, contra todo ataque do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, sê com a Tua igreja viva, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.